Eu vou conversar sobre estes termos solicitados em 3 movimentos. Assim. Primeiro, caracterizando algo que vamos conversar, que é a educação popular. O que é que nós estamos dizendo quando a gente fala em educação popular? É o primeiro movimento. O segundo movimento é como a pesquisa entra na educação popular e como ela pode se expressar. No terceiro e último movimento, aí você vai ter os itens 2, 3 e 4. E o último movimento, o item 5, quer dizer, como que o Estelar hoje, diante desse quadro de estudos, o que eu estou vendo hoje que o Estelar anda fazendo, também numa perspectiva da produção do conhecimento. Então, com isso, a gente fecha um tríduo aí de uma caracterização inicial, que poderemos chamar de uma síntese inicial, depois uma análise dos elementos teóricos para a pesquisa em educação popular, a análise, portanto, e fechando com uma nova síntese, o Estelar para além. Então, uma síntese superadora daquele primeiro momento. Beleza? Bom, quero dizer que agradeço muito o convite da coordenação que está aqui, sobretudo no momento político do país, em que nós estamos na contramão da política dominante que se encastelou agora no governo brasileiro. Fazer isso é estar em outro patamar de visão teórica, de visão política, enfim, e construtos civilizatórios para um outro mundo. Nós estamos, tanto em outra embarcação, tanto mais do que nunca a necessidade e a importância na universidade, que começou agora mais ainda a ser atacada para a defesa de si mesmo, enfim, e isso aqui é a expressão desse movimento. Educação popular, primeira coisa. De o que é que estamos falando quando nós dizemos educação popular? E de onde vem essa concepção? Não é uma visão inspirada em meramente neurônios. É de neurônios, sim, mas a partir do mundo em que o Pedro colocou, da realidade. Depois dos nossos estudos aqui dentro, depois de visitar o Freire, depois de visitar outros tantos, o próprio time que está aqui, ele também margeia, navega por essas águas da educação popular, estudando a educação de Jesus. Então, por isso é possível, e o Estelar se ancora também nisso da educação popular, e você pode seguir aí no seu papelzinho. Primeiro, ela é um fenômeno. Um fenômeno não é um objeto assim qualquer. Um fenômeno pode ser da natureza. O sol nascer é um fenômeno físico, não é um fenômeno educativo. Então, a educação é um fenômeno, a educação popular, de ensino e de aprendizagem. Esse pai, ensino e aprendizagem são coisas conectadas. É como cai e coroa, não tem como eu separar. Agora, por que meios eu ensino e eu aprendo? Pela a produção e a apropriação dos produtos culturais humanos. Produto cultural, isso aqui é um produto cultural, mas essa lâmpada também é um produto cultural. Esse projetor também, as suas ideias também são produtos culturais. Em síntese, são entes da cultura humana, tudo aquilo que a natureza não nos dá. Um rio é um produto não cultural, mas quando eu boto o nome dele, eu comecei a botar coisas humanas dentro daquilo lá. Ele virou já um ente da nossa cultura. Então, pelo trabalho, Pedro reforçava isso daqui, e aí nós nos distanciamos da educação em geral, ou vamos dizer, dominante, porque também não há educação em geral. Existe educação em cada modo de produção da sociedade, e ela vem diferenciando até então. Pelo trabalho, como é que isso se expressa? Eu vejo a educação popular um sistema aberto. A educação formal, ela tem toda a sua organização.
A educação popular também tem e precisa ser um sistema, mas não fechado, como é a outra educação, não é? Nós temos desde a alfabetização, mas nós podemos organizar e organizamos. E aí a educação dos jovens e adultos já tem toda uma sistemática para abranger toda a escola fundamental e também o ensino médio. E o Freire já falava no seu tempo de uma educação, de uma universidade também voltada a essas dimensões que vamos falando aqui. Então Freire não foi só um estudioso ou um pensador da alfabetização, como muitos querem limitar o Freire. Ele pensou todo o conjunto da educação. Então, é um sistema aberto dessa aprendizagem do ensino. E mais, agora, de que é que compõe este fenômeno? Ele é composto aí, olha, ele tem uma teoria de conhecimento, porque ele também é uma filosofia. E dizer que é uma filosofia significa a minha abordagem de ver o mundo, de estar no mundo, de sentir o mundo, de atuar no mundo. Então, a educação popular é também uma filosofia com essa perspectiva. Portanto, tem uma teoria de conhecimento. O conhecimento na educação popular tem origem na realidade. A outra educação não necessariamente começa por aí. A nossa necessariamente precisa. E claro que tem várias metodologias, não há uma só metodologia ou pedagogia na educação popular. Você pensar na saúde, boa parte dos que estão aqui, mas a gente pode pensar na economia, o que chamamos hoje da economia solidária. Lá nós temos nuances dessas pedagogias. Aonde nós formos, em quaisquer campos de atuação nossa, cabe um processo de educação popular, inclusive na universidade. Inclusive na universidade. Então, nós estamos pensando aqui, foi enfatizado a extensão popular, mas a universidade também faz ensino. Nós podemos fazê-lo de maneira popular, a educação popular, mas nós na universidade também temos a dimensão da pesquisa. Essa pesquisa também pode ter dimensões do popular. Em síntese, poderemos ter uma universidade popular, se assim nós procedermos. Então, essas pedagogias, essas metodologias, entretanto, elas são incentivadoras à participação das pessoas. Nós somos veementemente discordantes da ideia do eu sozinho, eu fazer sozinho. Sabemos que cada um tem a sua contribuição sozinho, mas o conjunto é que vai nos dar o todo. E ao empoderamento, esse empoderamento que estamos falando não é o empoderamento que normalmente se tem hoje. O movimento feminista muito toca nessa palavra, que está muito cheio em vindo, sobretudo dos Estados Unidos para cá, vem contaminado com o ideal liberal. E o liberal propõe a minha liberdade total. E isso, para nós que estamos de olho na realidade, como olhar crítico, isso não funciona, meus caros liberais. Por isso que nós não falamos de um empoderamento individual, o meu empoderamento, mas o empoderamento nosso. Por isso a ênfase do grupo que o Fernando também tocava aqui. Portanto, empoderamento das pessoas de forma coletiva, com conteúdos e técnicas de avaliação processuais. Claro que essas avaliações técnicas que temos aí pouco nos ajudam para a gente avaliar a educação que estamos falando. Isso é um quebra-cabeça para nós, porque temos de construir também esses instrumentos avaliativos, permeado com uma base política. Temos hoje um governo que diz que tem que tirar a política da educação. Não tem coisa mais imbecil, né? Porque a educação, ela é política. A educação formal não fala isso, mas e a educação popular assume isso. Portanto, não tem escapatória. Toda educação, ela tem um fundo político. Só que a educação popular, ela é estimuladora de transformações sociais. Aí eles estão certos quando partem para nos combater.
porque nós não concordamos com o jeito de mudar deles. Eles também estão falando de mudança, só que a nossa mudança, se o Pedro tocava, é para mais. Eles têm uma mudança para menos. Então nós temos de estar atento ao nosso discurso, inclusive de mudanças. Mudanças podem ser para lá, pode ser para cá, ou pode ser avançar a civilização, ou pode recuar também. Orientado, nós temos valores, toda a filosofia tem a sua ética, e aí nós temos os valores éticos. Falar de ética não basta, pessoal. A gente escuta muito aí, vamos lá, porque tem que ter ética na política. Isso é um papo furado, não é? Quando falar de ética, nós temos que dizer quais são os valores que estamos a defender com o discurso nosso de ética. A educação popular está para seres humanos de liberdade, mas não é a liberdade dos liberais. É preciso a gente ir tirando o joio do trigo para usar uma linguagem bíblica, não é? A nossa liberdade não é a liberdade do eu sozinho, de novo, o tal do eu sozinho. É uma liberdade em bases gerais. Todos os liberais não prometem isso. Os liberais prometem uma liberdade in totum, totalmente sua. Eu ser livre. É muito atraente isso. Mas a gente já olha para o e diz, não dá para ser assim. Os liberais, paciência. A gente fala de uma liberdade coletiva. Justiça. Igualdade. Eles têm maior medo de igualdade. Nós estamos falando, não é que eu sou igual a que eu ouvi. Nós somos diferentes. Totalmente diferentes. Sou igual aqui a coleguinha daqui ao lado. Somos diferentes. Nós estamos falando de direitos, de igualdades também de compromisso. Não é? Tarefas para fazermos juntos. E, sobretudo, nós fazemos tudo isso para nós sermos felizes na vida. Nós não estamos lutando para sermos infelizes. Queremos, não é, atingir as nossas felicidades. Não vamos entrar nas entranhas do que é que seja feliz, não é? Mas felicidade, cada um pensa como pode pensar. Claro, então, gente, esse é o primeiro movimento que estamos fazendo. Agora vamos para as análises, como que a pesquisa vai poder entrar dentro dessa perspectiva que colocamos. Primeiro, a produção e a apropriação do conhecimento pelo método científico. Olha, não há nenhum impedimento de, na educação popular, nós trabalharmos com o método das ciências ditas ciências da natureza, o tal método científico. Que método é esse? É um método em que, primeiro, olha como está pertinho da gente, começa por observação. Nós também, em quaisquer outro método. Então, nós estamos aí bastante juntos. Depois, eles avançam por coleta de dados. Ora, nós também fazemos coleta de dados. Aí, o terceiro movimento desse método é o da análise estatístico-matemática. A depender do que é que você quer sacar, buscar, encontrar pela educação popular, você pode utilizar. Se nós formos atrás de dados, quem faz isso, faz aquilo, aquilo outro, as metodologias, podemos quantificar muita coisa dessa e fazer alguma análise matemática estatística. Finalmente, o esforço de leis. Aí a gente se afasta bastante, porque o nosso desejo, o nosso método na educação popular não é formular leis universais. Esse é o desejo das ciências ditas da natureza e também um dos seus problemas, não é? Ter caráter de universalidade. Então, nós poderemos perfeitamente estar trabalhando dentro da educação popular com o método científico. Aí nós temos uma figura chamada Karl Popper, que todos vocês conhecem, porque é o meta-teórico dessa discussão, não é? Filósofo e físico. Então, o método científico também é um método possível dentro da educação popular. Não é o mais trabalhado, não é o mais procurado, não é o mais feito, vamos dizer assim, mas não é impossível. Portanto, nós também não tenhamos medo das análises estatísticas matemáticas. E não confundir, também se eu uso tabelas dentro dos meus trabalhos, sobretudo de mestres, doutores aqui, doutorando, porque eu estou usando determinadas tabelas, então a minha pesquisa é quali quantitativo, não sei o quê. Não, eu estou usando dados
para melhor sustentar minhas análises qualitativas. Correto? Você estava numa recente trabalho de doutorando aí, não aqui, em outra universidade. Qual quantitativo, que diabo é isso? Aí eu vou olhar o negócio, o trabalho do homem todo, né? Li tudo, papapá. Pessoal, meu carinho, ó, pesquisa é qualitativa. Mesmo que você use tabelas, claro que precisamos usar as tabelas. IBGE, os cambal, né? Quem mais tem coleta de dados nesse país é o IBGE nosso. Então nós podemos capturar lá um montão de dados. Então veja, esse é o segundo movimento, esse primeiro movimento dentro da pesquisa. A produção, estamos no item 3, a produção do conhecimento agora pelo método dialético. Aí nós começamos a navegar de maneira mais suave, não é? Então, a possibilidade de se produzir, se apropriar do conhecimento pela análise. Aqui, a exposição que eu estou fazendo aqui é uma exposição pautada na dialética expositiva do Marx. Então, para todos nós identificarmos, daí que nós falamos de uma base inicial, uma síntese, a análise que estamos desenvolvendo e depois vamos baixar para uma nova síntese. Estamos muito pertinho de Hegel, não tenhamos medo de Hegel. Sem Hegel nós não tínhamos Marx, então é um cara que a gente precisa também ter bastante conhecimento para entendermos até melhor quem deseja trabalhar com a dialética marxista. Não se assombra com Hegel, é o idealista de primeira linha. Não é, e o Marx é um outro sujeito, porque tem lances idealistas, depois escapou disso e aí formou as suas próprias bases, não idealistas. Então, conhecimento pelo método dialético, olha. Então, eu promover síntese, e a síntese aqui, ó, vamos pegar isso é uma síntese na educação popular e na teoria do método, não é dialético do Marx. Isso aqui é uma síntese. Síntese de que diabo de síntese isso, Zé? No Marx ele vai dizer que uma síntese de muitas determinações. O que significa isso? Significa que para chegar a este livro aqui foi muito movimento, muito vai e vem, muita busca, muito trabalho, tem uma cor, é o design aqui, sem falar nos conteúdos próprios que estão aqui dentro. Até razões por que esse livro está aqui e não está escondido numa biblioteca. Até isso faz parte do segundo modo, e por isso quer dizer, uma síntese de muitas determinações que fizeram com que esse livro estivesse aqui agora e não em outro lugar. Mas nós também, ó, aqui esse encontro da gente é uma síntese de múltiplas determinações, porque há 1001 lugar melhor no país, no mundo para se estar, que não aqui numa sala do PTGE, não sei o que, discutindo educação popular, correto? Mas nós estamos aqui. Então, e ninguém é obrigado a estar aqui, ó. Essa história de múltiplas determinações, não é que o sujeito tem que estar, os liberais criticam o Marx nisso. Ele é um determinista visceral, porque fala de determinações. Não, ninguém está aqui obrigado, mas estamos aqui. Então, são determinações, mas não imposições. As portas estão abertas, o sujeito fica aqui e veio para aqui muito tranquilamente, seu mesmo desejo. Então, e as novas sínteses? O que é a nova síntese do método dialético Marx? Do Hegel também. É uma síntese, porque ó, esse livro vai sair, rolar por aí, etc. Por tantas coisas chegar a este livro. E agora a nova síntese é o que vamos desenrolar, fazer com este livro. É uma síntese superadora daquela primeira que determinaram a feitura deste livro. Claro, repetindo, olha, as nossas pesquisas, o conhecimento da educação popular, ele se produz, pode muito mais se produzir por essa análise que tem uma síntese depois, vários elementos, não estamos dizendo técnica alguma, estamos falando de análise, pode ser de várias maneiras, para eu então concluir com o método, com a síntese superadora daquilo que eu consegui ter comigo mesmo. Aqui o método teórico é o nosso Habermas.
não é? No momento, a figura-chave que está trabalhando, eu diria, para além do Marx, juntamente com o Freire. Esse povo está muito junto um do outro, particularmente no método que estamos falando. O Freire também é um dialeta, ele também trabalha dessa maneira, não é? Por isso que eu acuso tanto de marxista, de comunista, e ele sempre foi um baita cristão, com todo o seu ideário que o cristão precisa ter para ser um cristão. Mas isso não muda em nada o seu fazer e o seu desempenho e sua construção. Bom, então a dialética também é um caminho possível e muito propício para as nossas produções na pesquisa. E aí o outro, a atençãozinha. Muitas vezes, quando eu, estudante, para você, mestrando, doutorando, estou meio entabascado lá com as minhas metodologias, aí às vezes eu quero dar um salto aqui meio, não é? Um tal de um jeitinho brasileiro, que a gente tem que estrepar esse negócio de jeitinho de nada. Nós não temos jeitinho de nada, temos que levar a coisa como deve ser feito, mas é de tentar dar um pulo de gato e dizer que está trabalhando dialeticamente. Dialeticamente, aí você procura a dialética do sujeito, tá, aquele emaranhado maior do mundo. E aí o sujeito vai ter que ser chamado às rédeas assim, dizer, meu amigo, diga qual é o seu método direitinho, porque isso não tem nada a ver com dialética. Claro isso, portanto, não caia nos braços da facilidade, não é? A produção do conhecimento é uma coisa que exige muito trabalho, muita dedicação da gente, etc, etc. Portanto, não há caminho fácil nessa busca. A dialética, portanto, está aí para ajudar no seu trabalho de pesquisa na educação popular. E o quarto movimento aí, quarto momento, a produção do conhecimento pelo método fenomenológico. É um outro campo riquíssimo também. E aí a gente falar de que trata a fenomenologia, olha, trata daquelas coisas mais internas da gente, lá de dentro da mente da gente, aquilo que alguns falam disso, que a fenomenologia é um estilo, alguns vão tratar não como método necessariamente, assim como a dialética também. Em Hegel não é um método, é do Marx. Mas aqui na fenomenologia, essa busca pelas questões da essência do humano mesmo. O exame dessas essências é o trabalho fenomenológico. Eu poderia dizer a filosofia do mundo da vida. Aí a gente pode rebuscar um pouquinho para algum que ainda já não se meteu nisso. Tem umas figuras que são chaves para eu me estruturar mais firmemente. O Husserl, H-U-S-S-E-R-L. Não é Husserl, Husserl é outro cara, é Husserl. Então é um fenomenólogo que começou a dar as bases. Mesmo que isso tenha coisa lá para trás, inclusive, né? O alemão Schleiermacher também deu elemento, sobretudo pela análise das religiões, das igrejas, das temáticas religiosas. Tem um outro sujeito, né? Todos eles faleceram mais recentemente, de 70 para cá. Heidegger, outra figura que aí também teve o fenomenólogo, e aí você entender melhor quem quer se meter no campo disso, né? Você tem um mais permanente, que é o Merleau-Ponty, francês, teve aí um tempão, mas também já falecido, também avança, não é? É dentro desse campo desses pensadores. E claro que, sem falar do próprio Habermas, que ainda está vivo, ele tem uns lances também teológicos, mesmo que seja o método teórico da dialética no momento. Então, me permita aí agora a leitura do Cláudio Sinclair. O mundo da vida. Que mundo da vida é esse? Todos esses pensadores nos colocam o mundo da vida assim, olha, o mundo da vida é aquele mundo, primeiro, objetivo das coisas, como eles estão cá. Então nós nos defrontamos com eles.
o mundo, portanto, objetivo. Veja que, pela fenomenologia, a gente escapa, inclusive, de uma fenomenologia platônica. Platão não falou disso, fenomenologia não era o papo da época, mas o Platão, ele divide o mundo em dois mundos, está lembrado? O mundo das ideias, o mundo sensível. Pois bem, pela fenomenologia, há uma transcendência dessa perspectiva platônica. O mundo da vida é o mundo objetivo, mas há um mundo subjetivo, esse que está por dentro das nossas mentes, etc, etc. E há um mundo ainda das relações sociais, que eu poderia dizer, repetindo, o mundo da vida, em todos esses pensadores, são o mundo objetivo das coisas. Isso me impede de ir para frente, o objetivo, ou o mundo das relações sociais, nossa. E o mundo subjetivo, aquilo de dentro de mim, para além do próprio Platão, o mundo das relações, Platão não toca nele. Então, é o mundo invisível do espírito humano e das formas em sua envergadura fundamental. Eu estou lendo o papelzinho que você tem aí. O mundo social está contaminado pelo que acontece e se desenrola nesse mundo da vida. Eu posso pensar a chegada de Bolsonaro no governo por uma abordagem fenomenológica e não dialética, por exemplo. Posso mostrar de como é que isso, olha, utilizando a dialética, mostrar como os elementos vieram se formando para se chegar ao governo que a gente está com ele hoje, mostrando as suas contradições e entrando na fenomenologia. As mentes brasileiras foram arrastadas pelos seus convencimentos de que aquilo era expressão de verdade. Eu posso pensar, mas é um papo para depois. Então, já sabemos o que é o mundo da vida nessa dimensão do sutil, olha, sutil. Eu não vejo, eu olho para você e você também não vê o que é que está por dentro de mim. Não é? Amém? Mundo sutil, um tipo de reino da pré-consciência. Nessa aldeia do imaginário e das percepções, há permanente gestação, uma transformação que torna a dinâmica imaginativa matéria palpável. Olha, meu pensar, mas como algo palpável. Ou seja, o que existe no mundo da vida, nessa esplanada da imaginação, nesse horizonte sutil, se converte em ideias, racionalizações. Nós estamos num confronto hoje brasileiro de racionalizações. A racionalidade deles não é a racionalidade que estamos falando. Deles significa governo. De crenças, temos crenças distintas, que corporifica-se, vira política e vira realidade, do contexto do Cláudio Zinquer. Então, a educação popular tem um campo riquíssimo para você, estudante, explorar nesse campo fenomenológico, que aqui nós temos poucos trabalhos também ainda. Eu posso citar um professor chamado, professor da saúde, Eimar Vasconcelos. Ele não diz naquilo que escreve que ele está fazendo fenomenologia, mas ele faz uma baita fenomenologia. Às vezes ele chega a dizer que o sujeito na saúde isso é sintomático, não é? Eu preciso cuidar do meu paciente aí, entre aspas, né? E aí ele diz que às vezes é preciso ficar com a barriga para cima. Claro que ele está falando uma linguagem não é imaginativa, não imaginária, para eu sacar se aquela relação está sendo realmente uma educação popular. Então, mas é que eu citei um colega da gente que trabalha. Bom, um grupo de pesquisa nada mais será do que um ambiente para sistematizar os dados que desses processos forem gerados. Então, o estelar é para isso. E agora o último ponto,
não é? O estelar nele, desenvolvimento das técnicas e a política hoje, não é? Nós não vamos discutir a política hoje, porque não foi a temática que foi pedido, mas bate também, eu não vou entrar também. Mas eu lhe diria que o grupo de pesquisa estelar há 20 anos vem se esforçando, por isso que esse sistema aberto, não proibindo qualquer tipo de análise lá dentro. Eu pude ter a oportunidade de ter contatos com, nós formamos aqui no Estelar 26 mestres e 14 doutores, portanto, um conjunto razoável, não é grande, tem gente que já não é orientou muito mais, sem dúvida. Mas eu pude ter a oportunidade de ter contato com as mais diferenciadas abordagens de trabalhos não é, excelentes, digamos. O Pedro mesmo é um desses trabalhos, o Fernando é um desses. Fernando, esse carinho que você viu dele comigo, porque ele foi meu último orientando de doutorado. O primeiro foi o Ronald Hughes, né? O caçula, o Lindbergh está ali também. O Lindbergh fez uma pesquisa muito sui generis. Ele primeiro fez a pesquisa, depois foi fazer o curso, o doutorado, já estava pronto. Lá. Então, o Estelar hoje, esse trabalho que o Bombilho alertou e o Pedro também, está fazendo o seguinte trabalho, não é? Esse levantamento dos educadores populares. Mas eu não estou querendo destacar os educadores, são importantíssimos, mas o método de fazê-lo, esse é que caracteriza e dá importância. O próprio professor Pinto já teve a oportunidade de tomar contato e apresentou um daqueles produtos, o livro está aqui, produtos concretíssimos. Nós não estamos conversando na abstração pura. Começamos da abstração, mas também entramos com produtos reais. Então, primeiro, uma entrevista, olha lá. Depois dessa entrevista, organiza aquilo lá, tal, devolve para o entrevistado, para ele confirmar aquilo é isso mesmo, arruma-se aquilo, dá uma linguagem. Uma coisa é o falar, outra coisa é o escrever, você sabe muito bem disso. Organizado isso, volta agora ao grupo estelar, que reúne-se e discute aquele texto, passa 2, 3, às vezes o ano é pequeno para tantas reuniões, discutindo aquele texto. Bom, então volta aquilo, fica muito cozinhado. Agora, o que é que se faz lá? Uma nova técnica. Aqueles elementos de considerações e desconsiderações finais do estelar, que ele está sendo as condições para iniciar outras coisas novas sínteses. Então, distribui-se aqueles pontos que aquele profissional citou como delicado, como ainda embaçado para a pesquisa na educação popular. Então, a coordenação distribui aqueles pontos para os seus membros do Estela. E eles são obrigados agora, obrigação no sentido acadêmico, né? Não tem nenhuma chibata, o Pedro lá com a chibata na mão. Não é? Diga não, viu? Então, é uma obrigação agora para eu produzir a partir daquilo que foi considerado problema, dificuldade, impasse, não é? Aquilo que não está me dificultando de avançar. Eu vejo nisso um outro jeito de técnicas de fazer conhecimento que pode estar, olha, adequado a algumas dessas metodologias, né, que a gente tem disponível para a educação popular. E aí, Zé Neto, qual é que eu vou escolher? Caríssimo, aquilo que o teu problema, o teu algo de ser pesquisado pede, o teu fenômeno a ser pesquisado pede uma metodologia. É esta que você vai seguir, né? Já tive alguns coleguinhas, eu achei bacana, Zé Neto, essa exposição da dialética do Marx, é uma beleza. Eu vou trabalhar com isso. Mas qual é o teu problema? Então, isso você desanuviar nas mentes da moçada que está entrando no
campo acadêmico. Né? Então, eu diria que são as questões que eu tenho a apresentar para vocês aqui na temática que me foi colocada. Isso é, a produção de conhecimento na perspectiva